palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, apenas o versículo 3, que diz assim: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e alimenta-te da verdade. Jesus diz ali no Evangelho de João: Eu sou a verdade. E também diz no Evangelho de João: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o salmista manda eu me alimentar da verdade. Jesus declara que ele é a verdade. E eu me alimentando da verdade, conhecendo a verdade, eu vou ser liberto das coisas erradas que eu aprendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe deste século é o pai da mentira. Jesus diz ali também no Evangelho de João que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Ele é especialista em mentir. Ele é especialista em enganar. Então ele diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus diz: Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, quando você tem um encontro com Jesus, que é a verdade, ela liberta você desses conceitos, dessas coisas erradas, enganosas que nós aprendemos. Não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus também é a luz que ilumina todo homem. Aquele que está na luz, ele vê claramente as coisas, não é? E a Bíblia também diz ali no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele também se declara ali no Evangelho de João que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então eu preciso diariamente me alimentar deste pão, que ele vai saciar a minha alma. Ele vai fortalecer o meu espírito, os meus ossos, porque a Bíblia é cura. A Bíblia é fortaleza para nós. Então Jesus é a verdade, Jesus é a luz e Jesus é o pão. Ele também se apresenta ali para a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, como a água viva. Aquela água que a pessoa nunca mais vai ter sede. Ela não vai ter mais aquele vazio dentro dela que ela tenta preencher de qualquer maneira. Não é? Com o cigarro, com a bebida, com as drogas, com o consumismo desenfreado, né? Vai para um shopping, gasta, com sexo fora de controle e também fora do casamento. Esse vazio é preenchido pela palavra, pelo Senhor Jesus, que também, no capítulo 1 de João, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é a luz que ilumina todo homem e Jesus é a verdade. Também a Bíblia diz no Evangelho de João que ele é o caminho. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele que nos liga a Deus. Jesus é tudo que nós precisamos, não é? Ele diz também que ele é a vida, que ele é a ressurreição, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha quantas figuras Deus usa na pessoa de Jesus ali no Evangelho de João. Eu amo toda a Bíblia, mas principalmente o Evangelho de João, porque ele é recheado de figuras, de alegorias. É a didática de Deus, é o jeito que Deus tem para falar conosco. Que ele é pai de eternidade, eternidade, nós somos como crianças. Assim como a professora do jardim de infância faz com as crianças, né? Usando figuras, aquilo que ela quer passar, o conceito, a concepção, a ideia que ela quer passar somente através das figuras, senão as crianças não vão compreender. Assim Deus também faz conosco.
não é? Aliás, a Bíblia toda é recheada de figuras. Se você for para o livro de Provérbios, tem muitas figuras. Deus sempre usando uma figura daquilo que conhecemos, daquilo que sabemos o que é, daquilo que é físico, material, visível, palpável, para falar das coisas celestiais, das coisas espirituais. Também o livro de Daniel, de Apocalipse, toda a Bíblia é cheia de figuras. Porque a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus. Não é? Ali quando Jesus foi tentado no monte, Satanás disse a ele, Jesus estava com fome, tinha 40 dias que não comia, não bebia, e Satanás se apresenta a ele e diz, tu não és o filho de Deus vivo? Transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus. É a face de Deus. É Jesus impresso em tinta e papel, porque ele é o verbo. Está lá no capítulo 1, versículo 1 de João, não é? E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é tudo que nós precisamos, não é mesmo? E aqui o salmista diz, confia no Senhor, faz o bem. Faz o bem para outros e faz o bem para você mesmo, confiar no Senhor. Eu entendo assim. Habitarás na terra e alimenta-te da verdade, que é Jesus. Conhecereis a verdade, que é Jesus. Ter um encontro com a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. É simples assim. O evangelho é muito simples. É muito simples. Só tem um caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo. Só tem um Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que tinha toda a autoridade aqui na terra, porque ele estava aqui legalmente. Ele precisou nascer para poder habitar no planeta Terra com autoridade. Porque no Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Por isso Jesus tinha que nascer aqui na terra. Mas ele é Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a luz que ilumina todo homem, ele é a porta por onde nós passamos e temos um escape, um livramento, porque estávamos andando a passos largos para um abismo eterno. Mas tivemos um encontro com Jesus, que é a verdade. E essa verdade nos libertou de todo engano, de toda mentira que nós aprendemos erradamente enquanto não estávamos na luz, que é Jesus. Amém? Tenha hoje um encontro com Jesus. Busca a face de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e faz o bem. Alimenta-te da verdade. Jesus também é água viva. Ele se apresenta àquela mulher samaritana como água viva. Aquela água que mata a sede da alma, né? Que cura, que nos lava, nos purifica e nos santifica e nos lava por dentro e por fora. Assim é a palavra de Deus. A palavra é Jesus e Jesus é tudo que nós precisamos. Entrega hoje, entrega mesmo os teus sonhos, os teus projetos, sua vida na mão do Senhor. Você vai passar as dificuldades, as tempestades, o vale, o deserto, tudo que qualquer um passa aqui na terra, mas você vai passar diferente. Porque agora você tendo o Senhor, você sabe que Ele passará com você. E Ele vai te ajudar, Ele vai te alimentar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te guardar. Amém? Pensa nisso.